Número 9, onde se inicia o texto que nós lemos. Capítulo de número 9, ela vai falar de uma transição, de um encontro de alguém que o Senhor tinha escolhido por uma grande obra. A Bíblia relata que um homem por nome de Saulo de Tarso era alguém que cresceu, que foi instruído, que aprendeu aos pés de Gamaliel. Estudou, vivenciou momentos de aprendizado, ao ponto que ele vai conhecer tão grande daquilo que ele vivenciou, que a sua altivez vai ficar um pouco elevada através do seu conhecimento. Aprendeu tudo da lei, no meio do povo, no meio do fariseísmo, e tudo aquilo que Saulo de Tarso pôde aprender aos pés de Gamaliel. E agora, com a sua altivez elevada, ele começa agora a perseguir os crentes para que pudesse fazer aquilo que o seu coração anseiava. E duas coisas que eu aprendo quando começo a entender a palavra de Deus é: tentar perseguir crente só tem duas opções: ou você se converte de verdade, ou então você desce à sepultura. O texto diz então que esse homem por nome de Saulo de Tarso, ele foi alguém que foi responsável da morte do primeiro diácono da igreja por nome de Estevão. Estava incluído no meio desse propósito. Mas diz o texto, irmãos, que quando ele pensava que estava paralisando o chamado e o legado de alguém, ele estava fazendo o favor de aproximar aquele que tinha o chamado por Deus. Eu quero traduzir já para você aqui, já liberando lá a primeira profecia. Todas as vezes que as perseguições aumentaram, as coisas começaram a apertar e alguém pensar que está paralisando o chamado na sua vida, está fazendo somente um favor de nos aproximar do caminho do céu. A Bíblia diz que esse homem por nome de Estevão foi alguém que se destacou no meio do evangelho, porque Estevão foi um diácono, mas não foi um diácono aquele que queria se apresentar para alguém. Estevão fez muito bem o seu valor, porque ele se dedicava quando estava cuidando dos órfãos, das viúvas, preocupado com a necessidade do seu próximo. Então isso começou a incomodar. E pega isso aqui: todas as vezes que você estiver envolvido com as coisas de Deus e estiver fazendo a vontade de Deus, você vai incomodar alguém que está paralisado, você vai incomodar alguém que não faz. E essa geração hoje que nós vivemos no século 21 é assim: eles não fazem e tentam impedir quem está fazendo, eles não vão tentar parar quem está indo. Mas eu quero dizer para você, independente da circunstância, quem foi chamado por Deus não pode parar. Aleluia! Estevão entendeu. Glória a Deus. O que é que Estevão faz? Ele continua fazendo a obra sem intenção de alcançar status de ninguém. Só que agora Estevão está crescendo, a obra está sendo feita, o nome de Deus está sendo glorificado. E se reuniram contra ele e disseram: olha, nós precisamos paralisar o chamado dele, nós precisamos parar esse homem. E o que é que eles fazem? Ele tenta procurar acusação contra Estevão, mas a Bíblia diz que eles não encontraram. Então qual é a maior arma do fracassado? Simples: a arma do fracassado é: já que ele não pode contra o nosso ministério, ele vai tentar inventar alguma coisa. Ele diz: já que a gente não pode com ele, a gente inventa. Tentaram inventar, Estevão agora vai ser sentenciado à sentença de morte. E o texto diz que agora, quando a sentença é para que Estevão fosse morto apedrejado, a Bíblia faz questão de mencionar: enquanto Estevão era apedrejado, ele estava vendo os céus abertos. E vendo uma coisa: as pedras que te tacam não é para te matar, é para te aproximar do caminho do céu. Olha, e o texto diz que esse homem agora, não por muito satisfeito, ele agora vai pedir carta e vai para a cidade de Damasco. No caminho da cidade, ele vai ter um encontro real com aquele que pode mudar o cenário e que traz o homem de verdade para um grande posicionamento. E eu aprendo uma coisa e quero externar com os irmãos: é impossível alguém que tem um encontro com Jesus permanecer da mesma forma que vivia. Eu vou repetir isso aqui para você sair daqui com isso gravado. É impossível alguém que tem um encontro real com Jesus permanecer da forma que vivia. O texto diz que no caminho de Damasco ele estava seguindo para poder ir para fazer a sua própria vontade, para tentar paralisar o chamado de alguém e matar um propósito na vida de alguém. Diz o texto que no meio do caminho ele escuta uma voz, e essa voz não é igual a minha e a sua, não. Essa voz não é igual a minha de uma